Sabe quando você usa uma técnica da lei da atração para mudar alguma coisa na sua vida que está te incomodando muito? E você até consegue, mas a sua vida de uma maneira geral, né, os seus maiores problemas continuam os mesmos? Vamos entender por que isso acontece? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Se você me acompanha aqui já tem algum tempo, você já deve conhecer a história que eu vou contar. Mas eu vou repetir ela mais uma vez porque eu acho que ela é muito ilustrativa para aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu moro na Holanda e quando eu me mudei para cá, né, 2 anos depois de ter me mudado para cá, na verdade, eu e meu marido a gente estava numa situação muito difícil financeiramente, porque a gente tinha uma reserva para viver aqui durante 2 anos e no nosso planejamento, neste período, a gente já teria conseguido arrumar um emprego, recomeçar a nossa vida. O Leandro ele veio inicialmente para fazer um mestrado durante 1 ano e meio e eu já tinha a cidadania europeia, né? Eu tenho cidadania espanhola da parte dos meus pais. E então eu tinha o direito de morar aqui ainda que eu não estivesse trabalhando. Mas como ele tinha vindo para estudar, o plano era que eu tentaria conseguir um emprego primeiro para ajudar a manter as contas da casa e fazer com que a nossa reserva durasse mais. Mas no meio de um monte de crença que eu tinha de incapacidade, de não merecimento e de um monte de outras coisas, isso não aconteceu. E a gente passou por um período muito difícil depois desses 2 anos. E aí eu comecei a ficar me sentindo desesperada, com muito medo. Eu comecei a ficar com muita raiva de Deus, né? Tinha dias em que eu acordava de madrugada me sentindo mal e indignada, e eu tinha conversas com Deus e eu perguntava para ele: por que que eu tô passando por todo esse sofrimento, né? O que foi que eu fiz de tão grave para merecer isso, né? E é óbvio que eu não recebia nenhuma resposta, porque no fim das contas, quem estava criando tudo aquilo na minha vida era eu mesma, a partir das minhas crenças, né? A partir das crenças que eu já falei aqui, de não merecimento, de incapacidade e de infinitas outras, né? Eu tô falando dessas porque são as principais, na maioria das vezes. E aí, no meio desse desespero, né? No meio de toda essa dor que eu tava sentindo naquele momento, como eu não via mais saída, né? Como eu já tinha mandado uma infinidade de currículos, já tinha renovado a minha conta no LinkedIn, já tinha feito tudo que o mundo diz que tem que ser feito, né? Nesse sentido, para que você consiga um emprego, já tinha melhorado o meu inglês, já tinha feito um monte de coisa. Ainda assim não dava certo. E aí, no meio desse meu desespero, eu comecei a buscar na internet coisas que eu já conhecia de muito tempo, né? Sobre lei da atração, sobre técnicas de lei da atração, sobre como mudar crenças limitantes. E comecei a usar essas técnicas porque eu não via mais saída. Então eu usava técnicas de visualização, eu fazia técnicas de 55 vezes 5, 33 vezes 3, tinha todos os números do Grabovoi espalhados pela casa, fazia tudo o que você pode imaginar. E aí eu não vou dizer que nada mudava, né? Porque acontecia uma coisa aqui e ali. Eu consegui vender um terreno que estava encalhado há muito tempo. Às vezes a gente recebia um dinheiro da empresa que a gente ainda tinha no Brasil. Então alguma coisa aqui e ali acontecia. Mas o cenário, de uma maneira geral, né, os nossos problemas maiores naquele momento, que era conseguir um emprego, que era conseguir uma fonte de renda, aquilo continuava na mesma. Então eu tinha a sensação de que a gente ia só adiando, né, só prorrogando um pouco mais aquele nosso sofrimento. E por que isso acontecia dessa maneira, né? Porque quando a gente usa essas técnicas, né, de lei da atração, a gente muda o nosso padrão de vibração energético momentaneamente.
E aí, quando a gente dá esses respiros, né, a gente tá lá se afogando e de repente você coloca a cabeça para fora d'água, você muda a sua vibração e aí você atrai mesmo alguma coisa aqui e ali. Mas em essência, a minha sensação de falta, né, a minha sensação de escassez, de não conseguir, de não ser capaz, ela continuava a mesma. Então, como essa sensação interna ela permanecia igual, é óbvio que o cenário da minha vida também não ia mudar. É óbvio que não iam surgir oportunidades de trabalho ou qualquer outra coisa que pudesse nos gerar renda naquele momento, né? E aí essa era a razão. Ou seja, aquilo que eu estava aprendendo, né? Todas aquelas coisas que eu vinha acumulando de conhecimento a respeito do funcionamento do universo, a respeito da lei da atração, a respeito de como funcionam as nossas energias, né? Eu mantinha tudo aquilo no mental, porque você mantém no mental quando você de fato não acredita que aquilo acontece daquela forma, né? Eu tenho a sensação de que no começo, quando eu comecei a estudar, eu ainda mantinha no fundo da minha mente, né, uma sensação de que vinha de fora, de que eu estava usando aquelas técnicas para promover alguma mágica do lado de fora. Quando, na verdade, a mudança ela tem que ser interna. É internamente que a gente muda para mudar o cenário da nossa vida e não o oposto. A gente precisa entender que se existe uma incoerência, uma diferença, né, entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, o nosso sentimento sempre vai ganhar essa briga. Porque a vibração do nosso coração, né, ela é muito potente. Ela é mais potente do que a vibração da nossa mente. Então, não adianta a gente manter aqueles 1000 quadros de visualizações, de acordar cedo de manhã e fazer meditação para atrair prosperidade, para atrair abundância, para mudar crenças limitantes, se durante um dia a gente continua se conectando com os gatilhos que fazem a gente se sentir da mesma forma, né? Ou da forma como a gente estava se sentindo antes de começar a meditação, antes de olhar para o nosso quadro de visualizações. Porque se você tem um quadro de visualizações com o qual você efetivamente consegue se conectar, a hora que você está ali olhando para ele, se visualizando em todas aquelas situações que você deseja viver, você muda de fato a sua vibração. Mas o que acontece quando você, durante o dia, recebe uma cobrança, por exemplo, né? Vai lá, olha para os seus boletos. Como você se sente quando você se lembra que a sua conta está no vermelho? Percebe? O Joe Dispenza, ele fala que quando a gente usa uma ferramenta poderosa, né, para mudar a nossa energia, mas durante o dia a gente continua caindo nos mesmos padrões, é como se a gente tomasse um café da manhã super saudável, né, com frutas, suco verde, granola, e durante o dia a gente passasse o resto do dia comendo porcarias, comendo salgadinho, tomando refrigerante, comidas gordurosas. O que isso vai resolver no passar da régua para a sua saúde? Nada, né? E é a mesma coisa com a nossa energia. Não vai adiantar se você fizer alguma técnica que realmente você sente que muda a sua vibração. Logo no começo do dia, né? Quando você acorda, se no decorrer do seu dia você continuar se deixando levar pelos mesmos sentimentos. Eu sei que muitas vezes não é fácil quando a gente se encontra numa situação difícil, né, da gente deixar de olhar para ela da mesma forma. Mas olha só, o fato da sua conta estar no vermelho, né, é só um fato. A sua conta está no vermelho. O que não é certo é você se deixar levar, deixar que este fato, né, a sua conta estar no vermelho, tenha poder sobre você, tenha poder de dar o gatilho dentro de você para você se sentir escasso, para você se sentir menos, para você se sentir desamparado, né? Que era tudo isso que eu estava sentindo lá naquela época. Mas enquanto eu não conseguia entender isso de verdade e desistir, né, de tentar controlar e desistir de tentar mudar
essa situação, porque quando você está muito desesperado para mudar, mostra o tanto que você está resistindo ao que está acontecendo, mostra o tanto que você está tentando se afastar daquilo que está acontecendo. Quando, na verdade, né, o grande lance é a aceitação. O grande lance é aceitar que aquilo veio para te mostrar alguma coisa, né? Que essas situações difíceis que você está passando, que a gente passa na vida, elas têm a função de agir como um contraste, né? Se não é isso o que eu quero, o que é que eu quero para minha vida, né? E cada vez que você se deixa levar pelos sentimentos que te despertam, quando você olha para isso de novo, né? Quando você passa de novo por essas situações, você está escolhendo se manter no mesmo padrão. Então, a grande chave é você começar a observar a sua mente diante dessas situações. Como é que você reage? Como é que você se sente? Aí você tenta se lembrar daquele momento em que você fez aquela meditação de manhã ou que você estava observando o seu quadro de visualizações. Perceba que a forma como você continua reagindo a essas situações é o seu velho eu. Representa o seu velho eu. Representa a manutenção dos seus padrões. E você tem uma escolha importante a ser feita neste momento. E a escolha é: eu quero me sentir diferente. Eu tenho o poder de me sentir diferente. Mais uma vez, não é o mundo que determina como você se sente, mas é como você se sente que determina aquilo que você vai ver expresso no mundo. Olha o poder que isso tem. O poder que isso tem de transformar a sua vida. Mas existem escolhas que devem ser feitas nesse sentido. Esse processo, né, de observar a nossa mente e escolher diferente faz parte do processo de integração. O que é integração, né? Integrar um conhecimento. Vamos supor que você começou aí a estudar espiritualidade, né? Estudar autoconhecimento, você chegou num limite da sua dor, não aguenta mais viver da mesma maneira e você decidiu dentro de você que a partir de agora você vai começar a criar uma vida diferente, né? Você tomou essa decisão firme dentro de você. Então, o que eu sugiro é que ao invés de você ficar tentando 1001 técnicas, né? Foque mais a sua atenção em integrar aquilo que você já entendeu, aquilo que você mais do que entendeu, aquilo que você já aceita como real, mas que você ainda não consegue ver o resultado, né, disso na sua vida por falta de prática. A gente praticou durante muitos e muitos anos, né, a idade que você tem hoje, as crenças sobre as quais você vive. Então, o processo de alteração exige a nossa energia. A gente tem que criar um novo caminho neural de ação com relação àquilo que vem pra gente, né? Com relação às experiências que são o gatilho para os nossos sentimentos. A gente tem que trilhar um novo caminho na nossa mente. E para a gente construir esse novo caminho neural, a gente precisa ser consistente, persistente e praticar, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o conhecimento de que você é o criador da sua realidade. Vamos supor aqui que você já entendeu que é assim que funciona, por que funciona dessa maneira, né? Você já estudou muito sobre lei da atração, sobre como que funciona a lei de causa e efeito e várias outras coisas. Você já entendeu que é isso mesmo que acontece, né? Você já conseguiu observar os resultados na sua vida ali de alguma forma. Quando a gente toma uma decisão firme de mudança, né? Algumas vezes pode bater uma desesperança, pode bater um sentimento de eu já tentei tudo para mudar, mas eu não consigo. E aí é que tá uma grande pegadinha no meio disso tudo. A gente não está sozinho. A gente não promove esta mudança sozinhos.
Se você me acompanha aqui já tem algum tempo, você vai entender do que eu tô falando. Existe uma inteligência dentro da gente, né? Que a gente chama, eu gosto de chamar de eu superior, mas a gente pode chamar de intuição, a gente pode chamar de centelha divina, a gente pode chamar aí de N outros nomes. No fim das contas, é a mesma energia. E é esta inteligência dentro da gente, intrínseca, que todos nós temos, que todos nós compartilhamos, é que faz a mudança, que promove a retirada destes padrões. O que a gente tem que fazer é se abrir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para uma meditação que eu tenho feito do Joe Dispenza, que ajuda muito nesse sentido. Ela tá em português, eu espero que vocês gostem, é uma meditação longa, uma meditação de 1 hora, mas ela tem me ajudado muito nesse sentido. E aí, este é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você se abrir para essa mudança. A partir do momento que você se abre para essa mudança, né, que é essa meditação de manhã que você vai fazer, ou qualquer outra prática que você esteja acostumado, pode ser de repente só meditação mesmo, né, que te leve para um outro estado de vibração, né, que te tire de uma linha de realidade, daquilo que você não quer mais ver acontecendo na sua vida e te coloque numa outra linha de realidade. Mas a partir daí é importante que a gente siga o nosso dia observando a nossa mente, observando como é que a gente se sente diante dos gatilhos que vão ser apresentados pra gente durante o dia, né? Preste atenção aqui, porque o nosso ego, né, aquele que criou todos esses problemas que a gente vê refletido na nossa vida, ele não vai querer que você mude. Porque por mais que você esteja sofrendo, né, por mais que você esteja passando aí por dificuldades na sua vida, são dificuldades conhecidas. E a gente não quer largar a mão do conhecido para ir para o desconhecido, ainda que muitas vezes o desconhecido seja algo muito melhor do que aquilo que a gente está vivendo. A gente precisa desenvolver aí uma confiança de que existem saídas, existem alternativas, existem oportunidades melhores, uma vida melhor esperando para você, se você assim decidir viver, se você decidir se abrir para isso. Então preste atenção nessa pegadinha do ego, porque pode ser que quando você comece este processo, tem muita gente que fala assim, nossa, parece que meus problemas aumentaram. Não, não é que os seus problemas aumentaram, é que você está mais consciente de como as coisas funcionam. E o seu ego vai tentar te arrastar no sentido de, será que você quer mesmo a mudança, né? Será que você está realmente firme e decidido de que é essa mudança que você quer? Então, cada vez que vier uma situação que te teste, agradeça, porque é uma oportunidade para você escolher diferente, é uma oportunidade, mais uma vez, para você construir aquele caminho neural que eu já citei aqui, de uma alternativa, né? De olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, vamos supor aí que você fez a sua meditação de manhã, mas você sabe que a sua conta continua no negativo e aí você não quer nem olhar para ela, né? Você tem a opção de ir lá olhar para aquilo e falar, tá tudo bem. Eu sei que hoje, neste momento, a minha conta tá no vermelho, mas isto não significa nada. Isto não tem poder sobre mim. Eu decido neste momento que eu sou sim uma pessoa abundante. Quem criou essa conta no negativo foi o meu eu do passado. O meu eu de agora decide criar diferente. E é isso que eu vou fazer. Eu não permito que essa situação me afete. Meu ser espiritual, minha inteligência infinita dentro de mim, eu te entrego essa situação, porque eu não sei o que isso significa. Eu não sei qual é a função desta conta no negativo neste momento da minha vida. Eu sei dentro do meu coração que o que eu quero viver não é um sofrimento relacionado a isso. Então eu te entrego essa sensação que eu tenho de escassez, de não merecimento, de incapacidade, o que quer que seja. Entrega, se abra para que essa sua inteligência interior transforme essa sensação dentro de você.
E aí é isso, e aí é continuar atento durante o nosso dia, né, para outras coisas que vão vir à tona e ser firme e ser consistente com relação a essa sua decisão. Você vai perceber que você conseguiu integrar um conhecimento quando essas situações surgirem na sua vida e não despertarem mais em você os antigos sentimentos de dor, de escassez e qualquer outra coisa aí que você sentia quando você passava por essas situações. Eu vou te dar um exemplo. Durante esse meu período, né, de 2 anos de dificuldade, eu tinha muita agonia de ir ao mercado, de fazer uma coisa simples, que era fazer compras, né? Porque eu tinha medo que fosse faltar, eu tinha medo que fosse faltar para as minhas necessidades básicas, né? Que é a alimentação. Então eu sempre ia para o mercado com uma sensação de agonia cada vez que eu ia pagar a conta. E aí é engraçado a gente notar que isso não tem nada a ver com a situação que você está vivendo, né? Porque mesmo depois de ter conseguido um trabalho, mesmo depois de já ter começado a trabalhar, todas as vezes que eu ia ao mercado, eu continuava tendo a mesma sensação. Então, para vocês entenderem como tudo isso é criado, né? Como esses hábitos são criados na nossa mente. E aí eu passei a prestar atenção nisso, né? Porque isso me incomodava. Já pensou? Tipo, a gente vai ao mercado praticamente todo dia aqui, porque as geladeiras são pequenas, as casas são pequenas. Então a gente, geralmente, o holandês, né, ele vai ao mercado todo dia e compra o que ele vai fazer de almoço, compra o que ele vai fazer de jantar. Eu não vou com toda essa frequência, mas pelo menos 3 vezes por semana eu vou ao mercado. E aí você já imaginou, todas as vezes que eu ia ao mercado, eu passar por essa situação de me sentir mal, de estar fazendo uma compra, eu estava cansada disso, não aguentava mais. Então eu comecei a observar a minha mente e todas as vezes que isso acontecia, eu entregava para o meu ser espiritual. E hoje, a sensação que eu tenho cada vez que eu vou ao mercado e faço uma compra, ela é ou de neutralidade, né? Porque isso é uma coisa comum do meu dia a dia, ou de gratidão, porque eu consigo prover para minha família, eu consigo estar ali e comprar coisas gostosas para a gente curtir junto, para a gente se alimentar e ter saúde e ficar bem. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você tá aí passando por alguma situação de dificuldade, né? Uma dificuldade de manter a sua dignidade, vamos dizer assim, né? Às vezes de pagar o aluguel, de pagar as contas do mês, de pagar as contas da casa. Ao invés de ficar investindo em 1000 técnicas de lei da atração para mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, foca em integrar o conhecimento que você já tem. Coloca a sua atenção em mudar de forma consistente aquilo que você já entendeu, aquilo que você já conhece, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima!